Queridos amigos, queridas amigas, muito boa noite. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui reunidos para a nossa breve reflexão da semana. Mais uma vez, nós convidamos nosso amigo Paulo Bispo, que em breve nos trará alguns momentos de reflexão, estudos, né? Algumas anotações sobre o que ele preparou para todos nós hoje. Mas antes de passarmos para ele a palavra, nós gostaríamos de primeiramente agradecer a Jesus, nosso companheiro maior, nosso irmão querido, por esta bendita oportunidade, breve que seja. Agradecemos imensamente Jesus por estar conosco nestes momentos. Agradecemos também aos espíritos amigos, nossos protetores queridos, por nunca nos desampararem, por eles estarem conosco em todos os momentos, eles participarem da nossa vida, nos incluindo, nos ajudando, nos fortalecendo. Querido Jesus, uma faísca do teu amor pode abraçar a terra. Agora, Pai, amigo, querido, estamos aqui pedindo para que nos ajude, para que nos ilumine, para que nos dê outras tantas oportunidades como essa, para termos um pouco mais de contato com o teu Evangelho. Obrigado, Jesus. Fique conosco hoje, agora e sempre. Vamos lá então, Paulo, com vocês, nosso amigo querido Paulo. Muito bem-vindo, Salve. Paulo. Obrigado. Obrigado, Flávio, pela introdução, por fazer a direção dessa nossa conversa de hoje. E uma boa noite a todos e a todas que nos escutam. É uma alegria, como sempre, a gente poder se reunir para poder fazer essa reflexão, manter essa conversa, manter esse contato, essa conexão com os amigos que ainda não puderam voltar às atividades presenciais na nossa casa espírita. Hoje eu vou trazer uma lição que está no livro Jesus no Lar. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier, pelo médium Chico Xavier, e ditado pelo espírito Neio Lúcio. E a lição é intitulada Regra de Ajudar. Regra de Ajudar. E aqui a gente vê esse livro, os capítulos dele são basicamente diálogos entre Jesus e os apóstolos. É um livro bastante interessante, né? Porque traz algumas informações e reflexões acerca do Evangelho de Jesus. E essa é uma delas. E essa é uma reflexão que nos remete à essência do Evangelho de Jesus. Porque, como nós vamos ver depois, quando Jesus aqui conversa sobre a regra de ajudar, neste caso especificamente com o apóstolo João, ele está conversando sobre aquilo que é a maior essência do Evangelho do Cristo, que é a lei do amor. Não é? Ajudar nos remete, então, a auxiliar, a prestar socorro, a facilitar a vida de alguém, a prestar uma contribuição e a servir ao outro. Portanto, todos os atributos, características de Jesus e da sua mensagem. Essa característica de ajudar, de servir, de prestar auxílio, é uma característica que foi, de certa forma, colocada em nós, que nós a utilizamos desde quando nós aparecemos aqui neste planeta. Porque se há uma característica que fez com que nossa espécie fosse possível, com que ela pudesse permanecer, sobreviver de forma coletiva e sobreviver a várias agressões externas, foi a capacidade de cooperação. Portanto, essa capacidade de se ajudar, de auxílio mútuo, de cooperar uns com os outros, de ajudar uns aos outros. E essa é uma capacidade que então nós vemos em vários pontos trazidos pelo Evangelho, não é? E em tantos outros missionários que vieram para cá e que conversaram conosco, tanto da filosofia, quanto das religiões, quanto da ciência, compreenderam que uma vida ela só pode ser bem vivida quando ela é compartilhada. O Einstein, por exemplo, chegou a dizer a seguinte frase: somente uma vida vivida para os outros é uma vida que vale a pena. É uma frase que tem tudo a ver com o cristianismo.
e que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Porque ela nos remete, como eu disse, àquela essência do cristianismo. A essência, o core central, que é o amor. No Evangelho de Mateus, amigos e amigas, quando Jesus é perguntado, é questionado pelos fariseus, qual o maior mandamento da lei? Jesus responde o seguinte: amar a Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E depois disso, amar o próximo como a ti mesmo. Então, olha que interessante, ele começa com a disposição fundamental que é de amar a Deus. E quando a gente entende que Deus está em tudo, que nós somos criados de forma à sua imagem e semelhança, que nós também, todos nós, temos uma natureza divina que habita dentro de nós, é necessário que a gente aprenda a amar o Criador, esse que é causa primária de todas as coisas, para que a gente possa também compreender o amor e desenvolver o amor ao próximo. Então, Jesus resume o maior mandamento daquilo que ele veio nos ensinar como o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor ao Deus, que na doutrina espírita a gente pode entender como o amor a toda a criação, a todo o universo, a todo o planeta, a todas as criaturas que estão aqui, porque, de novo, nós somos parte de Deus. Nós somos criados sua imagem, semelhança, e somos parte, porque tudo que há no universo vem do fluido cósmico universal, que é uma parte de Deus, como nós aprendemos com André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E, portanto, essa nossa capacidade de amar a Deus é uma capacidade de se voltar à nossa natureza divina, íntima, se reconectar com o Criador, com a natureza e com nós mesmos. E a partir daí, então, entender que é importante que a gente desenvolva o amor também ao próximo, porque o próximo, tanto quanto nós, também é criado como imagem e semelhança de Deus. São criaturas também divinas que merecem o respeito e o amor de todos nós. E aí, então, na doutrina espírita, um pouco mais para frente, um pouco logo depois, obviamente, do que Jesus nos traz em relação ao amor, nós começamos a entender quanto esse é um sentimento fundamental, um sentimento central no nosso processo evolutivo, no nosso processo de evolução moral. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós encontramos no capítulo 11, que é o capítulo que trata da lei do amor, uma frase bastante interessante, que mais ou menos que resume este nosso vetor de evolução de criaturas que são criadas de forma simples e ignorante e que continuam progredindo, evoluindo intelectualmente e moralmente. No começo, ali daquele vetor, nós somos somente instintos, porque nós somos criados de forma simples e ignorante. Então, em nossa origem primitiva, nós temos ainda somente instintos. E quando mais avançado e corrompido, nós temos sensações, que é mais ou menos o estado onde a gente se encontra no momento. No mundo de provas e expiações, onde ainda as emoções inferiores, as paixões inferiores, as emoções negativas prevalecem sobre os sentimentos superiores e mais nobres. Mas aí ele continua dizendo que quando instruído e depurado, tem os sentimentos. E o ponto delicado desse sentimento é o amor. Então, esse vetor, a seta desse vetor aponta para onde a gente está indo. Ele nos diz de onde nós começamos. Nós já passamos por nosso estágio primitivo, lá mais ou menos 200 mil anos atrás, e por cerca de alguns milhares de anos nós continuamos nesse estado primitivo. Depois avançamos para um mundo de provas e expiações, onde temos sensações, e agora que avançamos em direção de um mundo de regeneração,
este mundo de regeneração, reinará a grande fraternidade universal. Reinará o amor universal, o amor de Cristo, o amor incondicional. Então aqui a gente entende que o desenvolvimento desse sentimento, o desenvolvimento dos sentimentos nobres, superiores, e como ponto delicado, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é um processo fundamental durante a nossa transição, durante o nosso progresso moral. E quando a gente fala em amor, de que amor a gente está falando? Porque na nossa língua nós temos uma certa pobreza linguística quando nós falamos sobre amor, porque a gente utiliza a mesma palavra para descrever, para definir vários sentimentos diferentes, né? Mas esse amor aqui, e que a gente encontra no Evangelho, é um amor que que a palavra ágape é chamada de, que na palavra, grega, é chamada de ágape. Ágape, então, seria o amor divino, o amor universal, o amor fraternal pela humanidade, o amor que nada pede em troca, o amor incondicional, aquele que não há condicionamentos, não se ama se tem alguma coisa, se ama muitas vezes apesar de. Foi esse o sentimento, o amor que Jesus nos trouxe, não é? Agora, na condição de sentimento, nós precisamos colocá-lo em prática. E como a gente transforma esse sentimento em ação? Então, voltando de novo ao cristianismo primitivo, nós encontramos, por exemplo, o entendimento do que é o amor, segundo Paulo. Paulo, naquela carta aos Coríntios, uma carta famosa, né, que ficou conhecida como o hino do amor cristão, ele traduz ágape do grego para o latim como caritas. Então, para Paulo, o ágape, que é esse amor incondicional, que é esse amor cristão, é caritas, que é a palavra latina que deu origem à caridade. Portanto, o amor ágape, para Paulo, é a caridade. O amor em ação é a caridade. Portanto, a caridade seria a expressão prática, a expressão em ação deste amor de Deus, desse amor universal, deste amor incondicional. Mais à frente, no livro dos Espíritos, nós também encontramos uma definição do que é caridade. No capítulo de número 11 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, que é o livro que trata das leis morais, nós encontramos a caridade segundo os Espíritos, na questão 886. Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a resposta é uma resposta curta, mas ela traz uma definição bastante estendida do que é a caridade. E os espíritos respondem que a caridade é benevolência para com todos. Quer dizer, a benevolência inclui aquela caridade que geralmente é a primeira que vem nas nossas mentes quando nós pensamos em caridade, que é a caridade material, que é absolutamente importante, mas que não é, que é uma diminuição, não é, do que a gente entenderia como caridade do ponto de vista espiritual, e principalmente pensando que a caridade seria a expressão prática desse sentimento tão grande, tão bonito que é o amor ágape. Benevolência para com todos, isso inclui a caridade material, mas também inclui caridades não materiais, o empréstimo do tempo, dividir habilidades, ajudar a educar alguém, emprestar um ombro amigo, conversar de forma amigável, auxiliar alguém que esteja em sofrimento. Isso tudo é benevolência para com os outros, isso tudo faz parte da caridade. Mas aí os espíritos continuam, né? Eles incluem a indulgência para as imperfeições dos outros, ou seja, entender que cada um está em seu processo de evolução, que cada um está num ponto diferente daquela curva evolutiva. E que todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos os nossos problemas. E faz parte da caridade entender isso. Indulgência para as imperfeições dos outros. E depois nós temos a perdão das ofensas. Quer dizer, essa é uma definição de caridade, como eu disse,
bastante expandida daquilo como a gente entende geralmente do que é caridade, porque geralmente a gente só pensa na questão material, né? Na doação de coisas materiais. Mas a verdade é que essa definição tem tudo a ver com aquilo com que Paulo disse há mais de 2000 anos atrás, com a palavra que ele usou, caritas, não ágape, não amor, caritas como sendo a expressão prática deste amor divino. E a lição do livro Jesus no Lar fala bastante sobre isso. Porque quando Jesus fala da regra de ajudar, ele está falando da prática da caridade, da prática do auxílio, da prática da benevolência, mas também da indulgência e do perdão das ofensas. Neste livro, Jesus mantém um diálogo com João, um dos apóstolos. João era o apóstolo mais jovem, né? Conhecido como o apóstolo que Jesus mais amava, o queridinho do grupo. Foi João, e aqui é um parênteses, João que busca Maria quando Jesus é crucificado, que leva Maria até o lugar onde Jesus está crucificado e permanece ali junto com ela até o seu desencarne. E foi ali que Jesus, reconhecendo João como alguém muito próximo de sua família espiritual, diz: filho, eis aí a tua mãe, e olhando para Maria diz: mulher, eis aí o teu filho, num convite para que eles se adotem, né, como filho e mãe. E assim acontece. João acaba passando o resto dessa sua encarnação ao lado de Maria, um auxiliando o outro. Só para a gente entender a proximidade de João, né, que parece ser um apóstolo bastante interessante, a proximidade que ele teve do nosso querido amado Mestre Jesus. E nesse diálogo, João, nessa condição de apóstolo mais novo, de aprendiz, daquele que quer colocar em prática o que ele está aprendendo com Jesus, colocar em prática aquele amor que Jesus está ensinando, aquele amor ágape, aquele amor supremo, ele pergunta a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes. Como eu faço isso? Como eu abordo, né, na prática, como eu expresso na prática o amor ágape? Como eu expresso na prática, como eu pratico essa caridade de forma digna, de forma adequada, na condição de aprendiz. Condição essa que fala muito com a gente, né? Porque é essa condição que nós estamos também, de se colocar na posição de aprendiz daqueles que pretendem servir na seara de Cristo. E aí Jesus, então, responde a ele. E o que eu vou trazer aqui seria uma lista reduzida da resposta de Jesus, de como abordar as pessoas de forma digna, no sentido de ajudar os semelhantes, no sentido de ajudar o próximo. É uma lista resumida, mas longa, que mostra o quanto é difícil, né, a gente colocar de fato em prática a caridade. Então Jesus fala: seja amistoso, seja amigo, compreenda, entenda que cada um está no seu processo individual e cada um de nós, sendo espíritos encarnantes, que progridem, que evoluem incessantemente, cada um está na sua melhor versão. É muito melhor do que a anterior. Cada dia a gente tenta construir uma versão melhor de nós. E a gente precisa entender isso à medida que nós nos colocamos no mundo na condição daqueles que querem ajudar os semelhantes. Às vezes nós iremos auxiliar alguém que não irá agradecer, que não será grato. Ciência. Essa é a condição que ele está. Esse é o nível de consciência que ele está. Que vai expandir uma hora ou outra. Porque a evolução espiritual e moral é inexorável. Tá? O progresso continua a gente querendo ou não. Tenha cortesia fraternal. Seja educado, cortês no seu trato com as pessoas. Acolha as pessoas que necessitam com sinceridade
escutando-as com carinho, sendo atencioso, bondoso, não levantando a voz. Nas oportunidades que você tem para servir alguém, seja pontual. E Jesus aqui traz uma lembrança interessante de que quando a gente não é pontual, nós estamos tentando dizer a outra pessoa de forma bem sutil que nós somos mais importantes que ela, porque o nosso tempo vale mais que o tempo dela, não é? Seja pontual, evite as conversações inúteis. As conversações inúteis num ambiente de auxílio aos semelhantes, a maledicência, que não acrescenta nada, que não constrói nada. Louva quem trabalha e exalte-os o lado bom, porque nós todos temos o nosso lado bom, tanto quanto ainda um lado ruim. Nós ainda somos essa mistura, não é? De coisas boas e ainda de coisas não tão boas. E é preciso que a gente exalte os aspectos positivos da personalidade daqueles que convivem conosco e daqueles que estão próximos de nós, e principalmente daqueles que estão na condição de auxiliados. Foge ao pessimismo e use de bom ânimo. Então, João, quando eu li tudo isso, eu falei, nossa, como fazer tudo isso, né? A lista é grande. E essa é uma lista resumida, talvez, desse capítulo. E João se sentiu da mesma forma também, né? E pergunta a ele, nossa, como eu conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? Né? E a resposta de Jesus é boa vontade no recurso de cada hora e na tentativa de fazendo as coisas. E aqui eu lembro de uma coisa importante, né? Que desenvolver esses sentimentos nobres dentro de nós e colocá-los em prática demanda treino. Nós não iremos fazer isso do dia para a noite. Né? O líder do budismo tibetano, o Dalai Lama, o budismo fala muito de compaixão, né? Como uma forma de auxiliar os outros. No cristianismo, nós entendemos a caridade como um instrumento importante. Então, a gente pode entender, talvez, o compaixão do budismo como a nossa caridade, que também é central na doutrina espírita. Allan Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. E ele diz que não há possibilidade de se criar compaixão, de ter compaixão com o próximo, sem treino, sem que se treine, sem que se coloque em prática com boa vontade. No recurso de cada hora. Isso é importante a gente lembrar, porque isso nos faz lembrar que a gente tem que fazer isso com o que a gente tem agora já, não é? Porque a gente não pode esperar a perfeição para sair na rua, para sair no mundo, tentando colocar em prática esses ensinamentos de Jesus, né? Olha, se as casas espíritas, por exemplo, fossem esperar isso, elas estariam todas vazias, não teriam trabalhadores. Nós somos todos ainda imperfeitos e estamos nesse processo de transformação individual, de progresso constante, e a gente precisa de treino. Ser caridoso demanda treino. E se a gente entender que a caridade, então, é a expressão prática do amor, as duas coisas estão interconectadas. Quanto mais a gente auxilia, mais a gente é auxiliado e mais a gente aprende a amar. Quanto mais a gente ama, mais a gente consegue ser caridoso. São as mesmas coisas, né? Só que uma na forma de sentimento e a outra na forma de ação. E a ação ela é importante porque ela funciona como um instrumento para que a gente continue aprendendo, para que a gente continue fazendo o bem, aprendendo a fazer o bem cada vez mais. E à medida que a gente faça o bem, que a gente consiga desenvolver esses sentimentos superiores dentro de nós. Era essa reflexão que eu queria fazer hoje. Que todos tenham uma ótima semana. Muito bom mesmo, Paulo. Obrigado pelas palavras. Bem interessante para os dias de hoje, onde somos convidados a praticarmos a caridade, a amar, ainda mais quando estamos em quarentena com nossos parentes, familiares né, enfim, aqueles que são mais próximos de cada um de nós. Obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado aos amigos queridos que nos acompanham. Nosso abraço querido.
mais uma vez, agradecimento a Jesus, nossa maior inspiração sempre, pedindo que Ele nos dê outras tantas oportunidades como essa, para ouvirmos palavras esclarecedoras, que nos realmente mostram e nos remetem à criação, ao Evangelho de Jesus. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado, amigos queridos, e até a próxima semana. Tchau, tchau.